Atos 17:10, é só para a gente entender como deve ser observada a palavra, de que maneira a gente ouve a palavra. Amém? Todo mundo encontrou? Atos 17:10. Diz assim, ó. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, que é uma região, uma cidade ali. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local, foram até a igreja local, O versículo 11 diz assim, ó. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse. O que acontecia, igreja? Eles recebiam a mensagem com vívido interesse, ou seja, eles queriam receber a palavra. Eles demonstravam um grande interesse em receber a palavra. E depois que eles recebiam a palavra, olha o que está escrito aqui. Eles se dedicavam-se ao estudo diário das Escrituras. Então eles tinham um interesse muito grande pela palavra. E após eles receber essa palavra, eles pegavam a palavra que eles receberam e se dedicavam em estudá-las, com o propósito de avaliar se tudo correspondia com a verdade. Igreja, não tem como a igreja dessa aqui de Bereia ser tapeada. Não tem como vir aqui um charlatão. Não tem como vir aqui um falso profeta. Por quê? Primeiro, eles ouviam a palavra com interesse. E depois eles estudavam, para então analisar se correspondia com a verdade. Eles não contradiziam a palavra, eles não queriam argumentar contra a palavra, não. Eles só queriam ter certeza que era a verdade. E assim nós devemos agir diante da palavra de Deus, examinando, mas não esse examinar que a gente faz de julgar, é certo, é errado, não. Palavra. Eu não sei se o que o pastor está falando é de Deus, não é de Deus. Palavra. Vai examinar as escrituras. Vê se o que o pastor está falando contradiz a palavra. Aí você pode até chegar na terça-feira. Eu gostaria que você se levantasse qualquer hora, mas você pode chegar na terça-feira e falar, pastor, pelo que eu entendi, o que o senhor falou não tem relação com a palavra, não. Pelo que eu entendi aqui, não é bem isso aí. E a gente vai, conversar sobre a palavra, para ver se realmente você está certo. Se estiver certo, a gente se retrata. Amém? Estão entendendo isso? Tomara que vocês passem dia e noite verificando a palavra para ver se me contradiz. Vai todo mundo quebrar a cara, porque eu só estou lendo a palavra. Mas o bom seria isso. Se esforcem em fazer isso, em contradizer o pastor. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar hoje, igreja. Então isso aqui foi só a prévia, um pano de fundo para a gente preparar o coração para ouvir a palavra. E aí eu quero iniciar hoje, mais ou menos, olha a pretensão, igual o Salmo de Asaf. O que o Asaf fez lá no Salmo 73? Primeiro ele colocou a conclusão e depois ele foi para explanar o sentimento. A palavra de hoje vai ser desse jeito também. Primeiro a gente vai pôr a conclusão e depois a gente vai explanar a palavra. Amém? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Salomão, igreja, no alto da sua sabedoria, e nesse caso aqui já no alto da sua experiência, ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele conclui que tudo o que a gente vive é vaidade. Todo mundo lembra disso, sim ou não? Então ele dá muitos ensinamentos. Se a gente for analisar antes aqui, ele vai falar de ensinamento político, ele vai falar da vida, ele vai falar do sábio, ele vai falar do tolo. Esse livro aqui é muito bom, é um livro de sabedoria mesmo. Ele vai falar de muitas coisas aqui. E no final ele vai concluir. E a conclusão que ele chegou diante disso tudo é essa aqui, ó. Versículo 13 do capítulo 12. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Olha a conclusão que ele chegou. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Eu não entendi, eu vou facilitar. A gente foi criado, igreja, para obedecer a Deus. Só que junto com essa criação, o que Deus fez? Deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o quê? Para a gente escolher obedecer a Deus ou não.
Só que quando você escolhe não obedecer a Deus, você nunca cumpre com o propósito que você tem na terra. E você nunca vai se satisfazer, nunca vai ser pleno. Por quê? Vai sempre faltar algo. Você foi criado para uma coisa, vou dar um exemplo. Um carro, para que é criado um carro? Para andar. Você pegar um carro e deixar ele paradinho, sem nunca usar, ele cumpriu com o propósito dele? Não. O carro foi feito para andar, né? Então a gente precisa entender isso. Tem coisas que são feitas, né, com um propósito. E no caso nós não somos coisas, somos pessoas. E nós somos feitos com esse propósito. Que somos criaturas do Senhor. E com qual propósito? De obedecer a palavra e obedecer a Deus. E olha que interessante. Ele inicia dizendo o seguinte, ó: ama reverentemente a Deus. O que é amar a Deus reverentemente? É com respeito e admiração. Um amor respeitoso e com admiração. Eu até queria falar um pouco sobre reverência, mas não é o que o Espírito colocou no meu coração, né? Mas eu estava estudando essa semana sobre reverência. Porque hoje em dia, a gente quer amar a Deus da nossa forma. A gente quer fazer as coisas para Deus de acordo com a nossa maneira. E não com reverência, e não com temor, e não na maneira dele. Ou seja, reverência é respeito. Igreja, e a falta de respeito nos cultos está enorme. Diga-se de passagem, eu chegar aqui e chamar Jesus de cara. Esse cara está pensando que está falando com quem, gente? Né? Então, é não sei o que, é uma falta de respeito danada. Você chega diante de um juiz terreno aqui e chama ele de cara, você vai preso. Agora, diante de Deus, esse cara, como se fosse um amigo de bar, um amigo de boteco. Então, a gente não tem reverência, né? Faz as coisas conforme o nosso querer. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Amém? Então, dito isso, olha só. Ama reverentemente a Deus e obedece os seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então presta atenção. Tudo que a gente vai fazer, ou tudo que a gente faz, vai ser julgado por quem? Por Deus. Então às vezes a gente se preocupa com o julgamento das pessoas, né? Ah, estão me julgando. Querido, quem dera fosse os homens que nos julgassem. Mas nós vamos ser julgados por Deus. E Deus julga de acordo com a reta justiça. E aí é o que pega. Por quê? O julgamento dos homens, você pode argumentar com sua defesa. O julgamento de Deus, você não tem defesa, porque ele vai na verdade do intuito do seu coração. Então acabou, não tem como mentir, como montar uma estratégia diante de Deus. Isso deveria nos causar temor. Amém? Aí, igreja, diante disso tudo, nós vamos agora falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em suas cartas, essa aqui ele já estava preso, ele dá algumas instruções, né? E no caso aqui para Timóteo, 1 Timóteo. Ele dá algumas instruções de como Timóteo deve organizar, de como ele deve seguir o caminho com a igreja de Cristo. Amém? E o versículo 3 aqui, do 3 em diante, capítulo 1, a partir do versículo 3, ainda semana retrasada nós estávamos reunidos como presbitério da igreja, né? Lá na 7, os pastores se reúnem uma segunda sim, uma não lá. E o pastor Maurinho ainda falou isso com a gente, né? Ele falou assim, ó, vamos nos preparar, porque agora nos últimos dias as heresias, os falsos mestres, essas coisas vão vir com tudo para cima da igreja, né? Eu acho que é até interessante isso, porque eu já venho falando há muito tempo, mas foi bom que ele falou a nível de presbitério. E aí o Paulo já está instruindo Timóteo desde essa igreja aqui que a gente chama de igreja primitiva, mas é o início da igreja. Paulo já está alertando quanto os falsos mestres e os falsos profetas. Olha só que o problema não é de hoje. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo 3. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Ou seja, ele vai advertir as falsas doutrinas. E que parem de dar atenção a mitos, genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de
de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. O alvo dessa orientação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns, contudo, se desviaram desses princípios e se entregaram a discussões sem valor algum, intentando ser mestres da lei. Contudo, não compreende nem o que proclamam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção. Versículo 8, igreja. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. Então a lei, ela é boa. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática das imoralidades sexuais, para os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todos aqueles que se revoltam contra a sã doutrina. Ou seja, igreja, a lei, ela não é para os justos. A lei era para para aqueles que são contra a sã doutrina. O que é sã doutrina? A palavra de Deus. Então, para quem é contra a palavra, a lei é ruim. Para quem age de acordo com a palavra, a lei não é para essas pessoas. Amém? Então, por que tanta preocupação com a lei? Nós não devemos nos preocupar. A lei não foi feita para os justos. A lei é para essas pessoas aqui, né? Versículo 11. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Ou seja, igreja, tudo essa sã doutrina aqui, todos os ensinamentos, são ensinamentos do evangelho. Amém? Aí, existem umas outras doutrinas, que eu não vou falar nem contra nem a favor, que são dos homens, que a gente chama de usos e costumes. Então, não é disso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo da sã doutrina. Usos e costumes, outra coisa. Amém? Não estou dizendo que é certo nem que é errado, mas é outra coisa. Amém? Usos e costumes, eu já falei isso. É um padrão que foi criado para que não tenha, né, não seja de qualquer maneira. Então, às vezes é um padrão meio rígido, às vezes é um padrão meio frouxo demais, mas não é isso que altera os fatores. Então, às vezes é muito rígido, mas ninguém cumpre. E às vezes é muito frouxo, mas as pessoas até estão cumprindo mais a palavra. Então, é relativo os usos e costumes. Amém? Mas não é disso que a gente vai falar. Paulo diz assim no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu em Cristo, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui... Olha só, igreja, como é que funciona. Quando um grande homem de Deus, ele se entrega a Deus, ele reconhece quem ele era. Então, olha só, ele diz que ele foi blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia. O que é misericórdia? Aquilo que ele merecia, ele não teve. Amém? Porquanto fiz o que fiz mediante a minha ignorância e incredulidade. O cara era um mestre. O cara era um líder religioso. E ele fala que ele não tinha conhecimento, que a ignorância aqui não é de brabeza, a ignorância é de falta de conhecimento. Ele não tinha conhecimento e nem acreditava. Olha que coisa, igreja. Então, hoje no sistema religioso tem pessoas que estão da mesma forma, ignorantes e incrédulos. Mas a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou
o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse num modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, o Deus único, sejam a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é que o Paulo inicia dizendo o seguinte, ó? Toma cuidado. Tem muita gente que vai querer distorcer as coisas. A lei a qual nós pregamos, ela provém do Evangelho. Eu tenho autoridade para pregar essa palavra porque eu era o pior dos piores, mas Deus me transformou num modelo. Ou seja, quando Deus toca, a pessoa muda, igreja. Se continua igual, está faltando o toque de Deus aí. Amém? Então, ele fala que quando Deus tocou, ele era o pior dos piores, mas Deus o fez como um modelo. Então, ele dedica a vida dele, a honra e a glória a Deus. Ele não fala assim, ó, eu sou fera, eu sou demais. Não. Eu sou o que sou porque Deus quis assim. Deus teve misericórdia de mim. Amém? E aí, igreja, ele começa a dar várias outras recomendações. Capítulo 3, ele faz recomendações aos líderes. Capítulo 4 a Timóteo. Capítulo 5 aos pastores. Capítulo 6, ele recomenda aos que servem, os que trabalham para as outras pessoas. E no capítulo 6, versículo 3, ele faz aqui uma observação. O perigo fatal da cobiça. E é sobre isso que a gente vai falar aqui essa manhã. O perigo fatal da cobiça. Amém? O que é isso, igreja? Paulo vai explicar para nós aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 6. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina, igreja, lá no início ele falou o que era sã doutrina, sim ou não? Falou sobre prosperidade lá? Falou sobre bênçãos, sobre vida maravilhosa? Não. Ele falou que a sã doutrina, o que provém da sã doutrina? Um bom procedimento, uma vida plena em Deus. E aqui vai continuar falando assim, ó, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sua doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a... Então Paulo pregava a teologia da piedade e não a teologia da prosperidade. Ou seja, trocaram a teologia da piedade pela teologia da prosperidade. Vou falar daqui a pouco sobre piedade. Versículo 4. Essa pessoa, ela é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Dessas atitudes brotam as invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Versículo 5. Batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que a piedade é fonte de lucro. Igreja, piedade não é fonte de lucro. Piedade é ter uma vida piedosa, uma vida conforme a vida de Jesus. Jesus é o exemplo de uma pessoa piedosa, que vivia não para ele, mas para as outras pessoas. Então viver piedosamente é viver nos moldes de Jesus. E é essa a nossa grande dificuldade de hoje, ou dos dias de hoje. Por quê? Nós queremos viver uma vida dentro da igreja nos moldes do mundo. E não é nos moldes do mundo. Moldes do mundo não é moldes da piedade. A piedade é nos moldes do Senhor Jesus. Chegando diante de Deus com reverência, com amor, com temor, ouvindo o que a palavra está dizendo e
praticando. Amém? Aceitando a palavra. Gente, a gente não aceita nada, a gente só faz o que quer. É impressionante isso. A mínima instrução que é nos dada, se não for de acordo com o que a gente quer, a gente não aceita. Gente, vem um alerta de tempestade. Um alerta de tempestade. Vai passar uma tempestade por aqui. Tinha gente fazendo show, cara. Só vê cadeira voando, guitarra voando. Gente, vai ser retardado para lá. Está lá um alerta de tempestade. Ventos de até 120 por hora. Lá naquele lugar lá que foi destruído, acho que lá foi um furacão, que lá não tem cabimento. Lá foi ventos acima de 200 por hora, porque arrancou os trem. Mas o alerta era de ventos de até 120 por hora. Aí a mídia divulga assim, ó. Ventos de 70 por hora já derrubam árvores pela raiz. Vou fazer o que num show? Gente, olha a loucura. Ah, não, vou comprar um carro hoje. Vai, para, gente, que loucura que é essa? Eu vou fazer compra. Fique em casa, querido. É uma instrução para a sua vida. Agora, você acha que a pessoa que está dando a instrução lá, ó, num alertinha, que aqui acho que ele não chega ainda. Mas um dia eu estava lá em São Paulo. Aí lá em São Paulo, quando você está andando lá numa região que vai chover muito, aparece um alerta que é em cima de todo o seu celular. Tipo, ele sobressai sobre qualquer aplicativo que você tiver, ele entra na frente e dá o alerta. Aí estava escrito assim, ó, alerta de severa tempestade, abrigue-se. Eu estava onde? Abrigado. Eu vou sair para quê? Está escrito lá, Vitor. Eu estava lá dentro da Volkswagen, sossegadinho, tomando um café. Eu ia vir para cá, lá em São Bernardo eu estava. Agora, para que eu vou sair do lugar abrigado, que eu acabei de receber um alerta, que é para mim ficar lá, porque vai ter uma forte tempestade, para ir morrer na rua? Para quê? Aí eu vou falar assim, não, o que esse cara tem a ver com a minha vida? Ele quer mandar em mim? É isso que a gente fala, né? O que esse pastor tem a ver com a minha vida? Eu faço o que eu quiser. Agora, o que ele vai ganhar com a minha vida? Nada. Quem vai perder sou eu. Se eu não ouço a instrução, o que a pessoa que enviou aqui a mensagem vai perder? Nada. Agora eu que não acato a mensagem, o que eu vou perder? A minha vida. Eu estou dando um exemplo assim mais... Eu uso geralmente esses exemplos mais, né? Mais exagerados, né? A hipérbole que a gente fala, mais exagerados para a gente entender. Mas isso é em tudo, gente. É em tudo. Né? Tudo é assim. Você fala para a pessoa, você dá uma direção mínima para a pessoa não quer. Eu vou dar um exemplo aqui na minha área. Às vezes um óleo de motor é específico para um veículo. Você tem que colocar um óleo 5W30. Aí o cara fala, o carro é meu, vou pôr um 2050. Põe. O motor que vai fundir é do seu carro, não é do meu. Então vocês estão entendendo como a gente não quer aceitar nada. Nem das minhas... Aí o cara faz questão, põe lá o óleo, aí não fundiu. Não fundiu hoje, mas daqui 3 meses vai fundir. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente não acata a mínima instrução para nada na vida. Nada, nada, nada. Tudo que é falado, a gente não acata. Né? E a gente não é o contrário, a gente quer arrumar uma desculpa. Né? Estamos sendo alertados faz muito tempo das igrejas parede preta. Não estamos? Sim ou não? Da onde que veio essas igrejas parede preta? Lá dos Estados Unidos. Como é que está a igreja lá nos Estados Unidos? Na Europa? Sendo vendida para se transformar em boate. Aí os brasileiros vão pegar o quê? A direção da onde? Por quê? Porque gosta da parede preta. Aí tem um monte de desculpa, gente. Ah, a parede preta é porque os obreiros ficam de preto, então não dá para ver. O que tem a ver isso aí? Ah, que não sei o que, que não sei o que. Para quê? Ah, que a iluminação fica melhor. Quem falou que altar tem que ter iluminação? Agora altar virou show, agora virou palco. Estão confundindo altar com palco. E a gente vai o quê? Deixando. Por que a gente deixa? Porque é de acordo com a nossa vontade. Se não for, a gente é contra. Mas como é de acordo com a nossa vontade, a gente segue. Se vir um padrão, falar assim, ó, gente, a igreja é moderna, vamos agora ter um culto. Que forma vai ser o culto? 2 horas de culto, 1h30 de oração e meia hora de palavra. Depois de 3 meses, quantos membros tem essa igreja? Nenhum. Ninguém quer orar 1h30 e meia hora de palavra, sem louvor.
Agora, como que vai ser hoje? Hoje vai ser o louvor e adoração. 4h30 de louvor e adoração, mas a gente tem palavra, tem 5 minutos. E boa. E todo mundo aceita, por quê? Porque é bom. Aí, a palavra fala de comércio dentro da sinagoga, sim ou não? As pessoas estão fazendo shopping hoje da porta da igreja. Só é um salão. Tem que falar. Chama-se auditório o local. Então, aonde as pessoas vão ouvir a palavra, chama auditório. Aí do lado nós temos a cafeteria, do outro lado nós temos o shopping, do outro lado nós temos isso, temos aquilo, e o povo? Tudo embarcando, normal, porque todo mundo quer. Não é isso? Se não quiser, não vai, mas todo mundo quer, então é fácil. Vocês estão entendendo, igreja? Como é que funciona? A dificuldade que nós temos em aceitar a sã doutrina. Porque a sã doutrina vai contra aquilo que nós queremos. Olha que coisa terrível. Só que Deus, Ele nos formou para quê? Para fazer a vontade dEle. Não é uma coisa louca? E a gente busca a nossa vontade em tudo. Não vamos ter tempo, mas o Salomão lá, se a gente depois ler o livro de Eclesiastes, você vai ver isso. Ele inicia a vida. Aí ele gostava de cavalo, sabe o que ele fez? Mais de 1000 cavalos no estábulo, pode cavalo. Aí ele gostava de música, vamos cantar música e adoração dia e noite. Aí ele gostava de carruagem, 100.000 carruagens. Aí ele gostava de festa, vamos fazer festa, um ano inteiro de festa. Aí vamos, tudo demasiadamente da maneira em que ele queria. Ou seja, ele viveu tudo que ele achou que iria satisfazer ele. Aí no final de tudo isso, também malandro para arrebentar, no final de tudo isso, depois que estava morrendo já, primeiro ele se esbaldou com a vida, depois no final ele compreendeu o quê? Tudo isso é vaidade. E aí no final foi o que a gente leu aí. A base de tudo é o quê? Amar a Deus e obedecer a Ele. Para isso nós fomos criados. Então a gente não foi criado para usufruir das coisas da terra, para não sei o que, não sei o que. Até mesmo que isso não vai trazer não vai trazer satisfação para nós. Pastor, o senhor é contra? Não, o que eu estou dizendo é que isso não traz satisfação. Você vai fazer, mas não vai se satisfazer. Agora, você obedecer a Deus, igreja, é diferente. Eu vou falar aqui novamente. O bispo Pedro, lá de Bebedouro, estava numa situação ótima aqui em Bebedouros. A igreja de Bebedouro era muito grande, é uma igreja regional. Ele estava tranquilo, apartamento novo, carro novo, tudo tranquilo. Deus fala ao coração dele, ele larga tudo e vai lá para a África lavar banheiro. Aí ele vai e fala que ele se encontrou lá, que ele estava aqui e já estava com vontade de voltar para lá para lavar banheiro, que ele gostou. Olha que loucura. Aí ele fala que estava numa casa lá, ele até brincou que é minimalista, né? Porque só tinha um prato, só tinha um garfo, uma coisinha de casa, ele foi minimalista. Aí está ele e a esposa dele dando as melhores risadas que eles já deram na vida. Ou seja, fisicamente não tinha nada, mas eles estavam cumprindo com a vontade de Deus, ou seja, estavam plenos. E é disso que eu estou falando. Às vezes a gente quer voltar as coisas para o físico, para o natural, mas nunca vai ser pleno. Amém? Vamos continuar aqui. Olha o que diz o texto. Capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro. Presta atenção. Porque ingressamos nesse mundo sem absolutamente nada. E ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e com que nos vestir. Olha que coisa interessante. Quando fala aqui, igreja, no versículo 6, que a piedade acompanhada de alegria espiritual é grande fonte de lucro, falando lucro de alegria, não está falando lucro de financeiro não, tá? Versículo 9. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em... Olha que coisa terrível. Os que ambicionam ficar ricos caem em tentação. Por que, igreja? Vamos lá. Caem em tentação e em armadilhas. E em muitas
vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Então, olha só, o que às vezes a gente acha que é uma fonte de lucro, que é o que vai nos trazer felicidade, que é o que vai nos trazer lucro, na verdade é o que vai nos trazer a desgraça. Por quê? Quando a gente está com ambição, ambicioso, atrás de riquezas, junto com isso vem o quê? As armadilhas. Amém? E as vontades loucas e nocivas. O que é vontade nociva? É coisa que vai te matar, né? Faz mal. Mas aí a gente, como está louco por aquilo ali, a gente acaba querendo, né? Vamos dar um exemplo? Não, vamos dar não posso dar exemplo. Ultimamente está difícil dar exemplo. Mas eu tenho que dar exemplo. Felizmente, vou ter que dar. Não ia falar não, mas vou ter que falar. Vocês lembram que o pastor Paulo de Arimateia estava com 2 serviços uma vez? Ele trabalhava de motorista de dia e de guarda noturno à noite. Vocês lembram disso ou não? Faz tempo já isso aí. Teve uma vez que eu fiquei louco, trabalhei 3 meses desse jeito. Aí, quando eu fui receber o salário, eu percebi que quem trabalhava à noite ganhava muito mais que quem trabalhava de dia. Aí eu falei, rapaz, que benção, vou trabalhar à noite e vou ganhar mais que quem trabalha de dia, né? Aí eu falei, mas eu vou perguntar, vou ter que saber por que disso aí, né? Aí eu falei, vou perguntar para Deus. Aí eu falei, não vou perguntar para Deus não. Vou na CLT mesmo, que tem a lei, né? Se lá não tiver resposta, eu pergunto para Deus. Mas primeiro eu vou ver aqui o porquê. Porque os homens são bonzinhos? Não. São justos? Então por que eles iam pagar mais para quem trabalha de noite? Falei, isso aí está errado. Aí eu peguei e fui ler. Quando eu li, você sabe por que a gente ganha mais porque trabalha à noite? Porque é nocivo para a saúde. Mata a gente. Teve um dia que eu estava trabalhando lá, eram umas 3 da manhã. Gente, eu dormi em pé andando. Estava andando assim, de repente, eu falei, gente do céu, que sono que é esse? Eu falei, agora eu vou dar uma caminhada para mim não dormir. A hora que eu vi, eu estava dormindo em pé e andando ainda. Eu falei, gente do céu, que coisa louca isso aqui. Eu falei, isso não é coisa para gente, não. Isso não é... Deus me livre. Deus criou a noite, foi para dormir. Eu tenho sono sobrando mesmo. Pensa num cara que tem sono. Aí eu falei, não, gente, eu quero isso para mim não. E o trem é nocivo. Para que eu vou insistir nisso? Mas por que a gente trabalha à noite? Porque ganhar mais. Sim ou não? Ninguém vai trabalhar à noite porque gosta. Porque, eu gosto. Ninguém gosta. Todo mundo trabalha forçado. Você já viu o cara que trabalha à noite? Quando ele tem 30 anos? Você pensa que ele está aposentando. Acaba com o cara, de arrebentar. Ali na garagem mesmo, tadinho, tem uns meninos lá, os guarda. Quando os caras, eles passam 3 meses trabalhando à noite. Tá só o pó. Aí eles vão trabalhar de manhã. Vira outra pessoa. Porque é nocivo. Então o que é nocivo? Faz mal para a gente. Amém? Mas a gente quer por causa do salário. Outra coisa, tem serviço também que é nocivo. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Se eu falar só do noturno, não. Periculosidade. Por que você ganha periculosidade? Porque é perigoso. Por que você ganha insalubridade? Porque é insalubre. Então, vocês estão entendendo? E por que você vai fazer um serviço insalubre? Para ganhar mais. Não é verdade? Por que você vai fazer um serviço perigoso? Para ganhar mais. É assim que funciona. Lá na onde eu morava, tinha uma empresa, agora chama Uzi Minas, mas ela chamava Cozipa na época. Tinha o alto forno. Era tipo uma visão do inferno, para vocês entenderem. Era aço derretido, era um serviço tranquilo. Tinha uma passarela lá que a pessoa passava, se ela olhasse para baixo e cuspisse, ela desmaiava. Aí tinha um gás também que apitava e não tinha cheiro. Se apitasse, você tinha que sair correndo com uma máscara, senão você morria também. E era um lugar bem tranquilo, bem sossegado. Tipo o Rio, não, pior. Era pior do que o Rio de Janeiro, quando o Gilgal não está aí. Um lugar pacífico, lá era um lugar tranquilo. Sossegado, tinha perigo nenhum. A qualquer momento você podia estar andando e morrer. Era sossegado, muito, muito tranquilo mesmo. Aí tinha um serviço lá, olha o serviço melhor que tinha lá. Era só um serviço bom, né? Aí tinha um amigo meu que trabalhava lá. Eu fui lá só visitar, gente. Não trabalhei nesse lugar não, Deus me livre. Me chamaram, não fui só visitar, ainda fui na porta só. Aí ele estava ganhando, na época, acho que uns R$1.000. Que era muito dinheiro naquela época, né? 20 e poucos anos atrás. Aí ele ia ganhar R$1.500 para fazer, sabe o quê?
Olha que trampinho suave. Tinha umas placas lá de aço que ela soltava. Aí um segurava um ponteiro e o outro dava uma marretada. Adivinha quem ganhava mais? O que segurava o ponteiro. Deus me livre. Como é que você segura um cabo dar uma marretada pra você? Faltava gente? Faltava nada, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, filho. Então, pensa sem ganhar nada. Segura aqui pra mim. Quem que segura? Ninguém, filho. Agora tá ganhando dinheiro, as duas mãozonas lá. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente ambiciona, muita gente faz coisas nocivas. Aí eu vou dar um outro exemplo. Isso eu estou falando tudo de gente boa. Agora vamos pôr gente, não vou falar gente ruim, mas gente do crime. Vamos para o crime. Para que o traficante trafica? Para ganhar dinheiro. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, vocês viram lá. Você acha que alguém estava com a intenção de ficar trocando tiro com o BOPE? Ninguém quer trocar tiro com o BOPE, quer ganhar dinheiro, não é isso? Então, você vai ser traficante, você vai ser o olheiro, você vai ser a contenção. E para ser a contenção, você vai ganhar dinheiro, mas não tem perigo nenhum, é só o BOPE que vai tentar te matar. Fica tranquilo. E para facilitar, você pinta a cabeça de vermelho. Para facilitar a mira dos caras. Aí o que o cara faz quando quer dinheiro? Vai, pinta o cabelinho de vermelho, pega um fuzil, não sabe nem atirar e fica lá esperando. 120 e tantos morreu. Por que morreu? Queria dinheiro. Não tinha ninguém trabalhando de graça lá. Tinha? Não. O pessoal fala, eu gosto do crime. Não. Ninguém gosta de crime. Gosta de dinheiro. Eu vou roubar um banco porque eu gosto do crime. Não. Você vai roubar o banco porque você gosta de dinheiro. Todo mundo que está no crime está por dinheiro. Agora vamos tirar os muito criminosos e os trabalhadores. Vamos pôr no meio. Os estelionatários. Por que uma pessoa quer tapear a outra? Por causa de dinheiro. Não é só para ser esperto. Né? Ninguém vai falar assim, te tapeei, fui mais esperto que você. Toma o teu dinheiro de volta. Não. É por causa do dinheiro. O esperto vê que o outro está com dinheiro. O que o esperto faz? Vou tomar o dinheiro desse cara. E aí ele é o estelionatário. Mas esse serviço é bom? É nocivo. Porque se ele for pego, está perdido. Então, vocês percebem que as armadilhas são nocivas? Agora vamos para outros exemplos. Cadu, pode continuar nos exemplos? Domingo vai estar todo mundo aqui? Domingo que vem eu quero ver, gente. Tem que ter todo mundo aqui. Senão eu não dou exemplo mais não. Estou brincando, vou continuar dando exemplo. Até que o Senhor venha. Aí vamos lá dar outro exemplo. Estou falando aqui do que? De dinheiro, né? Vamos dar outro exemplo. O homem, aqui tem muitos exemplos. Sai lá do Nordeste, não sei de onde lá, e vem trabalhar aqui. Não é isso? Alguém já viu isso? Isso é coisa boa. Por que vem trabalhar aqui, igreja? Por causa do dinheiro. Ninguém vai se separar da família porque gosta, porque senão separar. Separar é só separar, não precisa de ir para outro estado, não. Mas a pessoa vai e se separa. Sai lá do Nordeste e vem para cá. O que geralmente acontece com essas famílias? O cara já arruma outra família aqui. Sim ou não? Que é o que mais acontece. Gente boa tem em qualquer lugar. Então, as mulheres se iludem e o cara arruma uma família aqui. E a que ficou lá? Preencha a vaga. Tá esperando nada. Preencha a vaga também. Saiu, preencha a vaga. Por quê? Porque a palavra de Deus fala o seguinte. O casal deve se separar de que forma? Tem uma forma aqui na palavra de Deus para o casal se separar. Sim ou não? Qual que é a forma? Não, negativo. Podem se separar por um curto período para oração e com consenso dos dois. Está escrito isso aqui. Paulo está dizendo, o casal não tem problema nenhum. Eles entram no acordo, e tem que ter um acordo. Nós vamos separar um pouquinho, eu vou ficar no monte 3 dias orando. Um exemplo, tá? Então vai se separar e você fica aqui jejuando e orando. Combinado? Combinado. Beleza, então fomos lá e orou. Depois volta. Tem problema isso? Não, porque a palavra tá dando base. Mas aí a gente vai pegar e você falar, o casal vai ficar 4 dias fora para quê? Para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom? Claro que é, senão ninguém queria. O problema é a consequência. Vamos chegar onde o apóstolo Paulo queria. Aqui, amém? Vamos lá? Continuar aqui? Olha que interessante, agora mudou tudo aqui onde eu estava. Deixa eu voltar aqui para o texto. E achei.
Vamos lá. Versículo 10. Olha só. Primeiro, vamos finalizar a parte B do versículo 9. As armadilhas e as vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na onde? Na completa ruína. Ou seja, ganha o dinheiro e perde toda a vida. Ganha o dinheiro e perde a saúde. Ganha o dinheiro e perde a liberdade. Ganha o dinheiro e perde a vida. Ganha o dinheiro e perde a família. Ganha o dinheiro, então, o que acontece? Ruína. E por que isso, igreja? E não fique bravo comigo, estou apenas lendo o texto. Versículo 10. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento. Igreja, olha só. E não confunda uma coisa com outra. Não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso. Amém? É ou não? Não. Ó. Porquanto o amor ao dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele é bom. Sim ou não? O dinheiro é bom. Vamos mostrar como é que o dinheiro é bom. Vamos aqui no Vale do Jequitinhonha. Tem um pessoal passando fome lá. Nós vamos enviar um caminhão de cesta básica. Como é que a gente vai fazer isso? Com dinheiro, a gente compra o dinheiro. Está lá no Paraná agora, aconteceu essa tragédia lá. E a gente quer ajudar e a gente está nessa distância. O que a gente vai mandar para lá? Dinheiro. Precisa reconstruir a cidade. O que vai precisar? Dinheiro. Porque o dinheiro que compra bloco, o dinheiro que compra areia, o dinheiro que compra cimento, o dinheiro põe diesel nas máquinas para limpar. Então tudo isso precisa de dinheiro. Então o dinheiro nesse caso ele está sendo bom ou ruim? Está sendo bom. Por quê? Nesse caso o dinheiro está sendo servo. Amém? Quando o dinheiro é para nos servir, ele é bom. Aí quando a gente passa a amar o dinheiro sai da condição de servo e passa a ser senhor. Aí deu ruim. Então, vamos lá. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que vem ser a raiz? A base, o início. O que ocasiona tudo é o dinheiro. Até no final o dinheiro não é o problema, mas o que iniciou foi, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos dar mais exemplos. Essas minas de ouro, alguém já viu as minas de ouro? Serra Talhada, por exemplo, há uns anos atrás. Descobriram que tinha ouro lá. O que o povo fazia? Vamos lá buscar o ouro, não é isso? Chegava lá, achavam uma pedra de ouro de 1 quilo. Vinha embora? Não, vamos achar mais. Onde tem 1 quilo tem 2. Enquanto não morria, não saía de lá. Por quê? Amor ao dinheiro. Não usufruía de nada. Não tinha nada. Só queria o quê? O dinheiro. Dinheiro cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o versículo anterior fala o quê? Versículo 8. Devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e nos vestir. Quem está satisfeito assim? Não vamos ser hipócritas, nenhum de nós está, né? Então, a gente quer sempre um pouquinho mais. E aí é que está o problema. E a gente busca o problema. Porque o problema é o dinheiro. Vamos lá, continuar com os exemplos. Vamos lá. A pessoa está lá. Aí, vou dar um exemplo. O cara tem uma lanchonete. Uma lanchonete. Geralmente, uma lanchonete de final de semana, que é a lanchonete bolota de praça, trabalha quinta, sexta, sábado e domingo. Então ele trabalha 4 dias na semana e folga 3. Isso é bom? Claro que é bom. Você vai trabalhar descansado. Eu trabalho 4 dias e folgo 3. Isso é bom? Claro que é. Mas a gente está satisfeito? Por quê? Eu tenho 3 dias para ficar em casa, então eu preciso arrumar alguma coisa nociva para mim, né? 3 dias em casa, vamos arrumar um outro serviço para preencher esses 3 dias que eu tenho em casa. Aí vai um serviço para os outros 3 dias. No final de 30 anos, como é que está essa pessoa? Só o bagaço. Por quê? Fica procurando. É igual quem tem um serviço de dia. O exemplo meu.
Eu trabalho de dia, vou arrumar um serviço de noite. Vai ser retardado para lá, ué. Isso é loucura, você já trabalha de dia, por que você vai fazer o que de noite? Ah, eu vou porque eu gosto de trabalhar. Não, eu gosto de dinheiro. Quem gosta de trabalhar? Quem gosta de trabalhar? Gosta de dinheiro. Então, a pessoa gosta de dinheiro. Então, aí ela vai. E o que vai acontecer? Vai acabar com a própria vida. Ainda bem que eu descobri isso rápido, né? Fiquei 3 meses lá e eu tenho uma dificuldade. Eu não gosto de sair das coisas. Esse tem uma dificuldade. Eu não gosto de abandonar nada. Tive que abandonar lá porque não aguentei o batidão. Mas eu ia aguentar mais ainda. Se eu estar 3 meses, dá para aguentar mais um ano. Tem aquele plano, tem? Vou ficar mais um ano. Fica só um ano, depois eu saio, né? Não é assim? Aí quando chega um ano, mais 6 meses, depois eu saio. Aí quando chega 6 meses, então só mais 40 dias. Vai só assim, é a última vez, é o último mês, é o último ano. E ó, vai moendo. Daqui a pouco você está lá no caixão. Aí alguém vai falar, realmente acabou, né? Acabou, morreu. Tem mais não? Quer ir mais não? Parou? Não é assim que funciona? Isso tudo porque a igreja, qual que é a raiz de tudo? O amor ao dinheiro. Como a gente tem tempo, vamos falar dos casais, né? Briga de casal. Qual que é a raiz dos problemas da briga de casal? 90%, né, gente? Tem 10% que não é isso, mas 90%. A raiz do problema, qual que é? O dinheiro. Por quê? Inicia-se assim. A mulher olha para o cara e fala, nunca mais você me levou no restaurante. Levar no restaurante precisa de dinheiro. Aí o cara fala, como que não? Te levei semana passada. Aí você foi no shopping, gastou. Olha quando nós gastamos de cartão. Como é que eu vou te levar no restaurante? Aí a mulher já, você não me ama mais. Aí já começa aquela, olha só. O problema qual que é? Que não tem o dinheiro para ir no restaurante. Mas aí a mulher já leva para o lado errado. Você não me ama mais. Você não sei o quê. Aí o cara já não tem nada a ver. Ah, mas o cachorro quente com seus amigos você come. E não sei. Aí pronto. Já está lá instaurada aquela discussão toda por causa de quê? Por causa do dinheiro. Aí chega no fim do ano. A mulher olha e fala, não, precisa comprar roupa, eu estou sem roupa. O guarda-roupa está bufando. A parte de trás do guarda-roupa, que é aquela parte mais frágil, já estourou para fora, não aguenta mais. Calçado está amontoado no outro. Ela fala, não tenho roupa e nem sandália. Você fala, gente, não tem sandália? Não tem. Aí o cara fala assim, o cara querendo economizar, né? Pensei, não, mas é o tanto que você tem. Não tem nenhuma. Isso aí é coisa velha. Eu não mereço uma sandália mais. Gente. Aí a mulher fala assim, ó. E tem aquela festinha no fim do ano também, que eu preciso comprar uma roupa para lá. Que eu fui com aquele mesmo vestido. Aí e o nosso carro também. Como é que a gente vai chegar na festa com um carro velho desse? Vamos precisar trocar de carro também. Aí começa, né? E a televisão também. E não sei o quê. Aí o cara não tem dinheiro para isso tudo. Aí sabe o que a mulher fala? Você casou e não consegue me sustentar para começar a trabalhar. Já joga na cara do cidadão. Aí, o que acontece? A mulher começa a trabalhar. Resolve o problema? Não, só aumenta a despesa. Aí agora a briga, além de ser por causa do dinheiro, é por causa do serviço. Aumentou a briga também. Aumenta a despesa e aumenta a briga. Porque a mulher vai trabalhar, mas ela fala, o meu dinheiro é meu. Então eu aprendi isso lá na igreja. Não vou gastar, você é o mantenedor da casa, se vira. Não é assim que funciona? Aí chega na hora do cartão. Como é que funciona o cartão? Na hora da compra, Felipe. A mulher está lá, né? Vontade aí. Quanto deu? R$900. Aí ela olha para a cara e fala, não, pode deixar que eu pago. Eu falo, vixe, pago. Pode passar no seu cartão. Você começa a estranhar quando a mulher fala que vai pagar e manda passar no seu cartão. Isso é estranho. Primeiro sintoma de que a coisa não vai fluir naturalmente. Eu vou pagar, mas você passa no seu cartão. Né? O seu tem limite, porque você ganha mais, o meu não tem. Aí, se arrumar a briga, se o cara falar não, o que acontece? Briga. E a briga é por causa do quê? Dinheiro. A raiz do negócio. Mas aí o cara passa, tudo bem. Aí chega na primeira prestação, o que a mulher faz? Quanto que deu? R$900 dividido por 10 prestações suaves de R$90. Na primeira prestação a mulher chega e fala, só tenho 50. E se você for trouxa e falar que não vai pegar, você nunca mais vê nada. Então é melhor você pega os 50. Aí a mulher fala, mas o mês que vem eu te pago. Sabe o que acontece? Daí uma semana ela vai em outra loja. Fica R$500 e ela fala assim, ó, eu pago. Pode deixar que eu pago. Se você falar que ela não pagou a outra, que ela vai falar? Briga. Então vai dar problema. Aí o que você tem que fazer? Compra também, vai se endividando. Aí no final o que vai acontecer? Vai brigar por causa do quê? Das dívidas. Então a raiz, você percebeu? A raiz do negócio todo é o quê?
É o dinheiro. É sempre assim que funciona, né? O casal está lá sossegado. Aí de repente vai falar, vou trabalhar. Vai trabalhar por quê? Eu não aguento ficar mais em casa? Não, por causa do dinheiro. Ninguém vai sair de casa para outra coisa. Então, é assim que funciona. O homem também está lá sossegado, às vezes no serviço lá de casa, tranquilinho, ganhando R$1.000. Às vezes dentro de casa, né, Cadu? Tranquilinho, aí aparece o Satanás com oportunidade lá em Franca, por apenas R$1.200. Aí o cara já, olha o Satanás como que é, cega o cara. O cara está trabalhando em casa. A proposta é na outra cidade. Aí eu vou ganhar muito mais, R$200 a mais. Aí ele já começa a fazer plano, ó. R$200, já faço o consórcio numa moto. Já é uma motinha que eu ganho. Esquece que vai ter que gastar 400 de condução e mais 600 de alimentação. Ou seja, vai trabalhar de graça. Não vai sobrar nada. Mas a cabeça ali, ó, o dinheiro é a raiz do problema. E as armadilhas vêm através do dinheiro. Oferece um dinheirinho a mais, a armadilha está aí, cai quem quer. E a gente às vezes cai, porque R$200 a mais. Não é assim que funciona? Aí você está sossegadinho, tranquilinho. 20 anos no serviço, está de boa. Já domina o negócio. Está praticamente concursado daquele serviço. Né? Está ali com... Ninguém nunca vai te mandar embora, mas o cara, R$100 a mais, ele vai e muda. Aí depois se dá mal. Aí, quando as finanças vai ruim, o que acontece? Todos os problemas começam a aparecer. Não é assim que funciona? Ó, para você ter uma ideia como é que o dinheiro é. O menino fica doente. Qual a causa da doença? Uma bactéria ou um vírus. Não tem nada com o dinheiro. Até você precisar do remédio. Aí você fala, querido, preciso comprar um remédio. O cara fala, vixe, nós está apertado. Pronto. Você não tem condição de comprar um remédio para o seu filho? Para que você trabalha? Pronto. Já começa a discussão. Vocês entendem como é que funciona o negócio então? As finanças, como é que funciona? O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. E por que a gente ama o dinheiro? Aí é que vem o negócio. Porque a gente entende que ele pode nos proporcionar aquilo que a gente quer. Por isso a gente ama o dinheiro. Por que o Salomão entendeu que tudo isso era vaidade? Porque ele comprovou que o dinheiro não é para isso. Que ele comprovou que a gente precisa de amar a Deus, temer a Deus e obedecer a Deus. Para isso nós fomos criados. Então, aonde que a gente vai achar a nossa plenitude? Em Deus. Aí quando a gente entende, olha só que legal isso aqui, gente. Foi agora que eu recebi essa, só presta atenção. Quando a gente entende que Deus vai te dar tudo que você quer, você passa a fazer o quê? Amar a Deus. É assim que funciona. Ah, não, eu amo a Deus porque Ele se entregou por mim. Mentira. Ama a Deus porque sabe que estando com Deus está tudo de bom. Sim ou não? Estou com Deus, não pega macumba em mim. Ah, assim, não quero saber disso. Não pega macumba. Ah, estou com medo de macumba. Tá, porque está sem Deus. Então, estou com Deus, não pega macumba em mim. Estou com Deus, cumprindo os princípios, a vida financeira vai bem. Estou com Deus, as doenças, né, são curadas. Estou com Deus, as coisas começam a fluir de uma maneira sobrenatural. Então eu estou com Deus e eu estou recebendo os benefícios de estar com Deus, né? Ninguém está com Deus para sofrer, tá? Não está. Às vezes quando entende isso a gente até sofre. Por exemplo, Paulo estava sofrendo, mas ele não estava com Deus para sofrer. O sofrimento era parte do processo. Ele entendia que Deus era maior que o sofrimento, mas ele não falou assim, Deus, eu tenho uma vontade de sofrer, eu vou escolher Deus. O intuito não era esse. Muito além disso. Ele entendeu que tudo estava além de tudo que tinha aqui na terra. Então, Deus estava além do sofrimento, além da pobreza, além da riqueza. Então, foi outra coisa diferente. Mas volta para nós. E aí, o que a gente entende? Que o dinheiro pode nos satisfazer. E aí eu começo a amar o dinheiro. Porque o dinheiro compra as coisas, não é isso? E a nossa mente é voltada para comprar. Alguns não querem nem comprar. Tem gente que é pior ainda. Já viu o que guarda dinheiro? Tem gente que ama tanto o dinheiro que não quer gastar. Ele vai pedir dinheiro, vem cá, querido. Vai dormir comigo. Vou pôr no meu colchão. Só quer dormir com o dinheiro. A mulher está dormindo no sofá e o dinheiro está dormindo com ele no colchão. Amor ao dinheiro. Não gasta, é avarento. Não, dinheiro é comigo. Eu preciso ter mais e mais e mais. Quanto mais tem, mais quer. Avareza. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, a gente não precisa disso tudo. A gente precisa só de Deus.
Amém? E aí quando a gente tem Deus, o que acontece? As outras coisas vão fluir naturalmente. Vocês entendem isso? Olha só o que eu acabei de falar para vocês. Um casal com Deus está na África lavando banheiro num cômodo de lata, e o banheiro não era nem o da suíte deles, não. O banheiro era um banheiro comunitário. E está feliz. Olha o casal sem Deus. Está lá em Bahamas, nas Ilhas Maldivas, nos melhores hotéis 5 estrelas e brigando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não adianta. O que importa é Deus. Quando Deus está, nós não precisamos de mais nada. Vamos voltar lá para nós finalizar? Em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes 12. Olha como Deus é bom. 12, versículo 13. E agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão que é chegada. Ama a Deus com respeito e com admiração. Ama a Deus reverentemente. Obedece os seus mandamentos. Então, igreja, é condicional isso aí. Está condicionado uma coisa a outra. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não obedeço os mandamentos do Senhor. Então, basicamente é o fruto. Como é que eu sei que eu amo a Deus? Eu estou obedecendo. Eu não obedeço, você não ama. Para facilitar para nós. Ama a Deus reverentemente e obedece os seus mandamentos. Por quê? Porquanto foi para isso que fomos criados. Foi para isso, igreja. Olha só que loucura. Nós fomos criados, não foi para ser próspero aqui nessa terra, não foi para ser rico, não foi para ser rei, para ser governador. Qual que é o meu propósito aqui na terra? O propósito aqui na terra é obedecer a Deus. É para isso que nós fomos criados. E quem está dizendo isso? Salomão, cara. O cara que teve tudo nessa vida. No final de tudo ele entendeu, o que nós precisamos é só amar a Deus reverentemente, obedecer os seus mandamentos. Porque para isso é que nós fomos criados. Por quê? Versículo 14. Salomão era bobo? Não. Aí ele tem o porquê. Porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então quando você chegar diante de Deus, Deus vai julgar todas as suas escolhas. Aí você fala assim: eu não estava muito bem aquele dia que eu fui na igreja, estava me sentindo mal. Aí Deus fala: que bom, você está se sentindo mal, por que você foi trabalhar naquele mesmo dia? Não, eu não podia ir, você não podia ir, mas no outro compromisso você podia. Deus vai só analisando, quer que seja bom, quer seja mal. Senhor, eu ganhei bem aquele mês, eu dizimei bastante. Deus fala: e você trabalhou para dizimar. Esse era o intuito do seu coração, ganhar mais dinheiro para dizimar mais. Esse era o seu intuito. Você imagina, tudo é tudo. De manhã, quando você levantou e não orou, você vai falar: orar você não tinha tempo não, mas para tomar café você não foi trabalhar sem não, né? Fritar 2 ovos, um pão, né? Fazer o café que demora, você tinha tempo, mas para orar, não tinha tempo não. Entendi. Ler a Bíblia, não tinha tempo para ler a Bíblia. Mas para fazer um monte de coisa para você tinha tempo, mas ler a Bíblia não. Certo. E o pior não é nada, nossa língua que ainda vai confessar. Esse que é o pior, já pensou? Deus fala: você tinha tempo de sobra, mas eu não quis, Senhor. E você não querendo falar isso, tem que falar. Olha que loucura. Diante do tribunal, todo mundo olhando. E você falando que era um santo e é um mentiroso. Olha que coisa terrível. É difícil, não é difícil? Aí Salomão compreendeu tudo isso. Ele falou assim: o quê? Olha o tanto de presepada que eu fiz. Já vou clamar o perdão agora, resolver, porque tudo que eu fiz não foi para adorar a Deus. Eu tenho 1000 cavalos. Para que 1000 cavalos para adorar a Deus? Foi para isso? Não. Louvor dia e noite. Foi para Deus? Não. Sei o quê? Não. Então ele reconheceu que no final o que ele deveria ter feito? Apenas obedecer a Deus. Igreja, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não.
Aí você pode pegar as informações que nós recebemos aqui e colocar na gaveta. Você pode pegar as informações que nós recebemos aqui e colocar em xeque. O que é colocar em xeque? Isso não provém de Deus, não tem nada a ver com Deus. O pastor está falando da boca dele. E você pode continuar na sua mesma vida. Mas isso eu vou te falar com certeza. Eu tenho certeza que você não está vivendo a plenitude de Deus sem obedecer a palavra. Isso eu tenho certeza. Pastor, mas eu quero viver a plenitude de Deus. Então começa obedecendo a palavra. Começa obedecendo as direções. E são pequenas direções, igual eu falei. Não estou falando aqui para ninguém, sai do seu serviço, abandona a sua casa. Não. É hora 10 minutos. Observaçãozinha, hora 10 minutos. Lê a Bíblia 5 minutinhos. Né? Para de fazer o que te atrapalha, né? Observa aqui a leitura bíblica. A gente não pode nem ficar aqui exclamando muito, porque fica até chato, né? Porque como a igreja é pequena, aí não pode ficar, não, daqui a pouco tá todo mundo achando, o pastor está apontando todo mundo. Não é assim que funciona. Mas pega a palavra, não finge de besta não. Entende? Fala assim, opa, esse negócio é para mim. Deixa eu colocar em prática. Simples. É mesmo quando eu receber um alerta lá, vou voltar para o alerta. Estou lá em São Paulo. Receba, proteja-se, forte tempestade. Eu falei, se o Cadu tivesse aqui, e o Cadu tá Tirapuã não tem alerta de forte tempestade. É eu que tenho que ver isso aí. O alerta não foi no telefone do Cadu, foi no quê? No meu. Quem está ouvindo somos nós que estamos aqui, não é quem não está aqui. Então a palavra está sendo direcionada para quem? Para nós. Ah, mas eu não... Filho, para. É diante de Deus que a gente está, ué. Ah, não tem nada aqui que foi proveitoso para mim. Você nem estava aqui, então, se fosse assim. Você acha que Deus tinha trazido você aqui só para falar que você está santo? Claro que não. Né? Se eu estivesse tão santo, Deus ia falar, vem comigo. Estaria uma carruagem de fogo esperando na porta da sua casa para te levar. Tinha uma carruagem de fogo na porta de quem hoje? De ninguém? Então, tínhamos que vir para cá. Amém? Glória a Deus. Fecha os olhos. Vamos agradecer a palavra e depois a gente já prepara para ceiar.